Na aula de voz do dia 12 de setembro, a gente fez aquele exercício do sensorial. O meu foi o café. Então, como é que funcionou o meu exercício? Eu fechava os olhos, todo mundo ia fechar os olhos. E eu ia descrever a minha sensação de beber café todos os dias de manhã. Porque é uma bebida que eu gosto muito, eu bebo todos os dias de manhã, já tem muitos e muitos anos. Então, assim, eu tenho a sensação do gosto do café, da xícara, de como é que eu me sinto, do calor dele entrando. Então, a gente fechava os olhos, eu imaginando eu passando o café, e aí você vai falando do cheiro que você vai sentindo, e aí você vai respirando. E aí você vai lembrando, imaginando como é que foi colocar o café na xícara. E aí você pega a xícara na alça, você pega com a outra mão, aí essa mão fica mais quente, aí você sente o peso da caneca, e aí você vai beber ela, e aí você bebe o café, bota na boca, sente aquilo tudo. E toda etapa a gente ia dando uma pausa. Então eu descrevia uma ação, eu dava uma pausa pra gente sentir. E todo mundo fez isso. Tem gente que fez com outras bebidas, tem gente que fez com tomar banho, com alguma coisa, tipo assim, de pegar, de comer. O professor, ele fez com uma comida típica lá da cidade dele, que era uma cidade da Índia, e eu não sabia nem descrever o nome, nem pronunciar. Então, mas é muito específico, e a gente não conseguia sentir esse gosto se a gente nunca tivesse comido. Mas a intenção dele é passar uma comida muito nossa, assim. Então, às vezes eu tava ele falando, eu fui sentindo outras coisas, de uma outra comida que eu gostava muito, assim, que poderia me relacionar, que me retomava ao Brasil. Eu pensei em pão de queijo. Mas essa é a sensação que a gente vai sentindo, vai tentando botar para cá o peso, o cheiro, o gosto, isso é o sensorial. Você vai tendo na memória, memória celular, memória cerebral, enfim. Tudo isso vai fazendo parte dessa técnica de sensorial. E ao final de cada pessoa, né, fazendo sensorial, a gente ia explicar o porquê que a gente escolheu esse objeto, enfim, o que a gente estava fazendo como sensorial. No meu caso, eu falei que era a sensação do calor que esse café me dava, para começar meu dia. Era como se fosse realmente a cafeína, né? Então a cafeína entra no meu cérebro, mas é muito mais psicológico, porque eu já bebo, dá 5 minutos eu já estou me sentindo uma outra pessoa. No caso, o café demoraria ali uns 20 minutos para fazer efeito, a cafeína entrar no meu corpo, né? Eu digerir tudo isso. Então era muito mais psicológico. Então o calor do café, o gosto do café, tudo isso me remete a estar acordado, a começar o dia. E isso é importante para a gente ter noção do que vai usar em cada momento. Para a gente também não usar, por exemplo, eu vou usar, sei lá, chá. Eu não gosto de chá. E aí eu vou beber um chá, então não vai me trazer a mesma coisa, a mesma sensação do café. E uma das coisas que ele ensinou pra gente nesse dia foi a questão do impulso. O porquê que o impulso é tão importante e o que que ele revela da gente, até do nosso personagem. A gente é movido por impulso o dia inteiro. Então, assim, eu gesticular, o jeito que eu falo, se eu grito, se eu me expresso, se eu reajo, vem do impulso. Então, em português é muito mais fácil falar por meio de impulso do que em inglês. E aí isso era uma questão que ele falava muito para quem era aluno estrangeiro, da gente tentar trabalhar esses impulsos numa outra língua para a gente se adequar e se aproximar mais com a língua. E aí uma coisa que ele falou que o que o nosso personagem faz revela muito de quem ele é. Porque às vezes ele fala assim, eu sou legal, mas as minhas atitudes são atitudes que não são legais. Então isso vai revelar também. E muitas atitudes dos nossos personagens vão ser através do impulso. Então, por exemplo, se meu personagem teve um trauma na vida, muitas das coisas que ele vai ter medo desse trauma que vai reverberar dentro dele, vai trazer um impulso diferente. Então ele falou muito do exemplo de um personagem que ele fez que tinha sofrido um acidente. E toda vez que ele escutava uma freada, ele se começava a tremer. Porque era o impulso do personagem dele ocasionado pelo trauma do acidente que ele já viveu. Então, isso tudo você vai construindo as camadas do seu personagem para ele ter mais vida e você poder representar ele de mais formas. E você conseguir fazer isso, representar isso dentro do seu personagem, é importante que você consiga ver isso dentro de você. É importante que você consiga se entender conscientemente para você saber como é que consegue compartilhar esse sentimento com o personagem com cuidado de você não tocar em traumas ou feridas suas que sejam muito perigosas ou que sejam assim realmente que vá atrapalhar o seu processo, vai te prejudicar e poder te adoecer. E ele deu exemplo que é a técnica Meisner, que é bom para a gente aprender, ensinar, ler o livro dele, que é sobre essa questão da reação, do impulso, de fazer a repetição. Então vale a pena ler o livro do Meisner, que assim é mais uma técnica para se aprender.